Oi pessoal, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que visa auxiliar vocês no processo de aprendizagem de programação estruturada. Para isso a gente vai utilizar a linguagem Python, certo? Antes de adentrar definitivamente em Python, a gente precisa entender um pouco o que é um interpretador de comandos, tá? Então, todo sistema operacional ele vem com algum tipo de interpretador de comandos embutido nele. No Linux existem vários, certo? Mas o mais comum é o interpretador de comandos que a gente chama de Bash. Tá? Então a gente tem aqui um terminal aberto, né? Meu interpretador de comandos que eu estou utilizando nesse terminal é o Bash. E aí, em Bash, quando você tem esse conjunto de caracteres aqui que representa o nome do meu usuário, Henrique, arroba, o nome da minha máquina, que eu chamei de Note, que é meu notebook, dois pontos, e aí o nome da pasta, esse tio representa a minha pasta de usuário, né? Minha pasta de usuário no Linux. E aí, seguindo o cifrão, e aí seguindo o cursor, que é onde você vai poder digitar os seus comandos. E aí eu vou digitar um comando aqui qualquer do Linux, muito comum. E o que vai acontecer é que eu digito o comando ls e quando eu apertar Enter, esse comando ls ele vai ser registrado vai ser absorvido pelo interpretador de comandos, né? Vai ser lido pelo interpretador de comandos, vai ser processado e vai ser retornado para o usuário o valor, ou seja, o resultado desse comando ls. Esse comando ls o que ele faz é imprimir na tela todas as pastas que estão na minha pasta de trabalho atual. Tá? Então, quando eu pressionar Enter aqui, ele vai mostrar aqui milhões de pastas de todo tipo de coisa que eu faço. Tá? Então, um outro comando, e aí ele devolve meu terminal aqui para eu poder, aqui embaixo, tá? Para eu poder digitar novos comandos. E aí eu vou digitar um outro comando aqui chamado clear, certo? Clear, que ele vai apagar esse monte de coisa que tem na minha tela para a gente poder trabalhar sem ter o terminal sempre aqui no cantinho escondido, certo? Então, clear, ele apaga tudo o que tinha de lixo lá no terminal, certo? Legal, então, o que é interpretador de comandos? O interpretador de comandos ele é um programa que recebe comandos, interpreta-os e mostra na tela o resultado dessa interpretação, dessa execução desse comando, tá? Então, ok, esse aqui é o interpretador de comandos do meu sistema operacional. Qual é a relação disso com Python? Python é uma linguagem interpretada, ela tem o seu próprio interpretador de comandos. Então, se você tem o Python instalado corretamente aí na sua máquina Linux, certo? Você deve ter um programa chamado Python, que é o interpretador de comandos da linguagem Python, tá? Então, eu vou digitar aqui Python, Enter, tá? E aqui eu acabei de abrir o meu interpretador de comandos da linguagem Python. Como é que eu sei disso? Porque ele avisa aqui, ó, Python 3.5.1, essa é a versão que a gente vai utilizar, tá? E tem aqui, ó, três sinais de maior que significam que o meu interpretador de comandos Python está pronto para receber comandos nessa linguagem, tá? Legal. Eu não vou me deter aqui de como instalar esse interpretador de comandos Python no computador, tá? Eu vou colocar um link para um outro vídeo que trata somente disso, tanto para Linux quanto para Windows, na descrição desse vídeo, certo? Então, quem quiser aprender como instalar, você pode dar uma olhada lá na descrição. A gente vai se concentrar hoje em mexer um pouquinho aqui no interpretador de comandos. Ok, então, uma vez aberto o interpretador de comandos, você pode começar a digitar comandos Python e ver o que ele faz, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o comando print, ver como é que funciona o comando print. O comando print, ele é um comando muito simples, o que ele faz é imprimir na tela, por isso print, né? Print em inglês quer dizer imprimir, ou escrever na tela, como queira, tudo aquilo que vier entre parênteses depois da palavra-chave print. Então, você digita print, e aí você abre parênteses, escreve uma mensagem dentro, e aí para fazer parte aí de uma longa tradição de quando a gente está começando a aprender uma nova tecnologia, certo? Eu vou digitar aqui Hello World. Hello World. Toda vez que a gente vai aprender uma nova tecnologia é comum
primeira coisa que a gente faz nessa nova tecnologia é o Hello World daquela tecnologia, tá? Nesse caso, o Hello World de Python é muito simples, basta você colocar a frase Hello World entre parênteses depois do comando print. Veja que eu coloquei aqui a mensagem Hello World entre aspas. Por quê? Porque isso aqui é um pedaço de texto, ou um string, certo? A gente vai entender com mais calma depois o que são strings, o que são variáveis, o que são outros tipos, como inteiro, real, enfim. Mas entenda que, no primeiro momento, eu quero imprimir apenas pedaço de texto. E pedaço de texto tem que vir entre aspas, tá? Em Python. Então, legal. Print, parênteses, abre aspas, a mensagem que você quer, nesse caso Hello World, fecha aspas, fecha parênteses. Quando eu apertar Enter aqui, o que é que ele fez? Ele imprimiu na minha tela Hello World. Na verdade, ele fez muito mais do que isso. O interpretador de comandos Python recebeu esse comando aqui, né? Percebeu o processor de que eu queria imprimir aquela mensagem na tela e aí, de fato, imprimiu a mensagem na tela. Ok? Legal. O que acontece se eu cometer um erro na hora que eu estou escrevendo os comandos na minha linguagem Python? Por exemplo, em vez de escrever print, eu engulo esse i aí, escrevo print sem o i, tá? Coisa do tipo. Então, eu print, abre parênteses, hello world, fecho parênteses bem bonitinho, e quando eu digitar enter, aí ele diz name print, sei lá, is not defined. Ou seja, ele não reconhece esse comando é estranho à linguagem Python, tá? Então, cuidado, quando você for escrever programas em Python, você tem que tomar cuidado para escrever eles da maneira correta, tá? Então, vamos escrever aqui print, novamente, e aí eu abro parênteses, escrevo lá meu hello world, fecho parênteses, fecho aspas, e aí eu esqueço de fechar o parênteses, por exemplo. Então, vou apertar enter aqui, e aí ele dá esses 3 pontinhos porque ele me dá a oportunidade de completar o meu comando com parênteses, certo? Hello world. Legal. Então, se você não completou ainda aqui o comando, ele percebeu que ficou faltando alguma coisa e te deu aqui essa oportunidade de completar isso na segunda linha, certo? Então, eu vou tentar cometer um outro erro aqui. Vou escrever hello world sem as aspas, tá? Vamos ver o que acontece. Ele diz aqui, ó, sintaxe inválida. Eu não sei o que é isso aqui que está dentro desse parênteses, tá? Porque você não colocou as aspas. Então, essa coisa aqui é estranha para mim. É isso que o interpretador está dizendo, tá? Então, não esqueça das aspas, tá? Um outro erro que eu posso cometer é não colocar parênteses nenhum. Tá? Se fizer assim, ele vai me retornar um erro dizendo, olha, missing parentheses in call to print, ou seja, na chamada a essa função print, você esqueceu os seus parênteses, tá? Então não faça isso. Então, resumindo, para você fazer um comando print corretamente, você tem que digitar print, abrir parênteses, digitar a mensagem que você quer dentro. Vou fazer uma coisa diferente do Hello World agora, certo? Vou colocar Henrique. Pronto. Fecha parênteses, tá? Abre aspas, vou colocar a mensagem, fecha aspas e coloca o parênteses. Ok, tranquilo. Então, você pode imprimir também números, print 3. E aí veja que o 3 ele não tem parênteses. Por quê? Porque esse tipo aqui é um tipo diferente de um pedaço de texto. Isso aqui não é um string, isso aqui é um número, tá? Então, você pode imprimir de maneira sem as aspas, tá? Então, vou print 3, então ele vai imprimir aqui 3. E aí, Python te dá a oportunidade de fazer coisas bem legais, como somar, por exemplo. Então, 3 mais 2, quando eu apertar aqui, o que é que ele faz? Imprime 5. Então, você pode usar Python como uma espécie de calculadora, mas isso a gente vai explorar com muito mais calma nos próximos vídeos, ok? O que eu quero é que você, no primeiro momento, tenha uma ideia de como é que funciona o interpretador de comandos, que aí você tem que digitar o comando da maneira correta, senão ele vai dar uma mensagem de erro e coisas do tipo, tá?
Então, preste bastante atenção como os comandos eles devem ser executados. Por fim, como é que eu saio desse interpretador de comandos Python e volto lá para o meu interpretador de comandos do sistema operacional? Basta eu digitar quit, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Pronto, só isso. Então, quando você digita esse comando aí, o interpretador de comandos Python vai entender que ele deve parar de executar. E aí vai te retornar para o teu shell do Linux ou do Windows, ou seja lá qual o sistema operacional que você está usando. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para o próximo vídeo.